Amém. Graças a Deus, cumprimentamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero cumprimentar a todos que estão aqui na nave da igreja, aqueles que estão aqui ao lado, também aqueles que estão nos assistindo aí no YouTube, né, no Instagram, principalmente o nosso Diácono Meirelles. Aquele abraço, viu, Meirelles? Se você estiver aí compartilhando, muitas saudades, senti muita saudade sua sexta-feira, aliás, citei até seu nome. E quero aqui também deixar uma palavra de gratidão a Deus por esse momento ímpar, momento de grande responsabilidade, que é ministrar a sua palavra. Isso é um momento muito sublime e muito importante para o obreiro, para o servo do Senhor. E eu quero pedir a graça de Deus sobre minha vida, para que verdadeiramente, como assim fala o nosso pastor Eudes Lopes, que Deus possa estar falando ao seu coração, né? Porque eu vou ministrar, mas que do Espírito de Deus possa estar falando no seu coração. Quem pode dizer amém? Também quero agradecer ao pastor Eudes Lopes pela confiabilidade de me confiar o púlpito para aqui ministrar a palavra de Deus, como disse o apóstolo Paulo, a tempo e a fora de tempo. Eu gostaria que todos estivessem abrindo as suas Bíblias. Também quero agradecer aos amados irmãos pelas orações, que eu creio que alguns irmãos estão orando pelo meu papai, seu Luiz Moisés. Seu Luiz Moisés vem se convalescendo. Terça-feira, agora dia 31, nós vamos voltar à médica. Com certeza vai ser passada outra sessão de quimioterapia. Não está fácil para ele, 80 anos. Mas eu creio que Deus... O mais importante que eu estou feliz e alegre foi, eu compartilhei no grupo da igreja, foi ele ter entregue a sua vida a Cristo. Isso me regozijou, me alegrou, porque eu sei que a maior doença do homem não é uma doença ao qual ele está acometido, e sim é o pecado, como assim disse o nosso presbítero Alexandre na pregação de sexta-feira. É a pior doença do ser humano, fique sabendo você que está a nos ouvir, é o pecado. Não é essa a pandemia, é o pecado, porque morreu sem Cristo, não tem mais retorno. Então, amados irmãos, por gentileza, eu gostaria que todos abrissem suas Bíblias no Evangelho amado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, capítulo 1. Mas antes de iniciar, eu vou verdadeiramente introduzir, né, com um louvor. E justamente o louvor... Senhor? Evangelho de São João, discípulo amado, capítulo 1. Aquele que reclinou a cabeça nos ombros, nos braços de Jesus, né, pastor? Eu sempre gosto de dizer assim, porque é deixar o pessoal... Viu, pastor? Vamos lá, amados irmãos, e... Não sei se eu já trouxe aqui uma palavra, coloquei no grupo uma palavra de gratidão ao Conjunto Ebenezer. Adriana, que Deus continue te abençoando a você e as servas do Senhor, que foi uma bênção sexta-feira na residência da irmã Lúcia e presbítero Diniz, né? Para a glória de Deus, foi uma bênção do céu, né? Graças a Deus. Pode liberar aí o playback e Júnior. Já o Verbo era Deus, quando o mundo criou, era o rei dos judeus, era o Salvador, que aqui se fez carne, entre nós habitou. Esse Deus que criou esse imenso jardim, Ele é o Redentor, é o princípio e o fim. Ele é o Rei da glória, Ele é tudo pra mim. Ele é o Rei da glória, Ele é tudo pra mim. Tu és o oleiro, ó meu bom Senhor, eu seno de barro, Tu és construtor, Tu pode
podes quebrar-me, também construir. Ó, torna-me um vaso para ti eu servir. Os talentos que me entregaste, sei que não devo enterrar. Também sei que tu me chamastes, cantando quero trabalhar. Tu és o oleiro, ó meu bom Senhor, eu seno de barro, tu és construtor. Tu podes quebrar-me, também construir. Ó, torne-me um vaso para ti eu servir. Escute agora. Se a cruz falasse e ela expressasse quanto me empolguei. Se a cruz falasse e ela expressasse quanto angústia passou, em ver o sofrimento, nem sequer um momento de quem tanto me amou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanto angústia passou, em ver o sofrimento, nem sequer um lamento de quem tanto me amou. O amor revelado para perdoar pecado, Deus manifestou. No alto da cruz já raiou a luz para me iluminar. Se a cruz falasse e ela expressasse quanto angústia passou, em ver o sofrimento, nem sequer um lamento de quem tanto me amou. Foi a cruz a caneta que escreveu com sangue a tua salvação. Se hoje aceitares e o mundo deixares, terás o perdão. Se a cruz falasse e ela expressasse quanto angústia passou, em vez do sofrimento, nem sequer um lamento de quem tanto me amou. Amém. Que Deus continue nos abençoando. É difícil, meu irmão. Louvar esse hino é difícil. Para eu me conter, é difícil. Porque eu começo a pensar no sofrimento de Cristo e não é fácil. Vamos ler o texto que foi citado nessa noite. Eu gostaria que todos ficassem de pé em nome de Jesus. Vamos ler do 1 ao 18. É um texto bem amplo, mas já se torna uma pregação esse texto, viu, irmãos? Evangelho de João, capítulo 1. Diz a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz
que a vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vindo a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido de sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, te louvamos, te exaltamos por essa leitura. Aplica agora, ó Deus, em nossos corações. Usa-me, ó Deus, como servo, ó Deus, como arauto para louvor da tua glória. Perdoa minhas fraquezas, minhas falhas, que teu Santo Espírito venha me usar poderosamente. Que o Senhor possa estar falando aos corações de todos que estão a ouvir a tua palavra. Não só aqui, mas a todos que estão a ouvir, seja nas redes sociais, onde quer que estejam, para o louvor do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos da palavra de Deus, amada igreja do Senhor, nada mais, nada menos, nós lemos aqui o prólogo do Evangelho de João. E antes de adentrar no texto, o tempo às vezes... Antes de um pouco de adentrar no texto, eu quero trazer o título, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus nessa noite. O Verbo de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mas eu quero que Júnior agora coloque os textos, o primeiro texto. Eu quero falar um pouco, rápido, em alguns versos. Primeiro no Salmo 119, versículo 105. Que essa palavra é lâmpada para os nossos pés, é a tua palavra, luz para os nossos caminhos. Essa palavra, o qual nós lemos, o qual nós andamos, o qual nós a conduzimos, o qual nós meditamos, ela é lâmpada para os nossos pés, é a tua palavra, e luz para os nossos caminhos. O 2, por gentileza. A palavra também, pode passar, Júnior, o próximo. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Essa palavra que você está com ela aberta. 3, Júnior, por gentileza. 2 Timóteo 3, 16, 17 diz: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. A palavra de Deus, né? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então essa palavra, ela habilita o homem para toda boa obra. Ela exorta, ela corrige para toda a boa obra. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O próximo texto, Júnior, por gentileza. 2 Pedro 1:21. Tem muitas pessoas que dizem que essa palavra é escrita por homens, que não valem nada. Muitos dizem por aí que ela não vale nada porque era escrita por homens. Concordo em grau, número e gênero. Ela foi escrita por homens, porém ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, inspirados, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo do Senhor. Então, essa palavra foi escrita por homens santos, escolhidos, separados,
mas movidos pelo Espírito Santo do Senhor. Próximo texto, por gentileza. E João 17, Jesus disse: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. E o próprio Jesus, como sendo a verdade, ele disse, 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Quando foi indagado, Senhor, mostra-nos o caminho. Então ele mostrou aí o caminho a quem o indagou, o discípulo a quem indagou, se eu não me engano, foi o Tomé. Mas agora, voltando para o texto lido do Evangelho, segundo escreveu São João, esse Evangelho que eu quero agora, nesse momento, me tratar, no Evangelho de João. Esse Evangelho de João é o livro mais importante da história. É o santo dos santos de toda a revelação bíblica. Esse Evangelho é o santo dos santos de toda a revelação bíblica. Steve Lawson chamam do Monte Everest teologia, ou seja, Monte Everest da teologia. O mais teológico dos evangelhos é o Evangelho de João. Nós vamos ver aqui que Mateus, quando a gente fala dos outros evangelhos, conhecidos como os evangelhos sinópticos ou sinóticos, como queiram, Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos como servo de Deus, Lucas como filho do homem ou como homem perfeito, João como o próprio Deus, né? E já o público-alvo, destinatário desse livro de João, ou seja, desses livros, Mateus, quando ele fala ao público dele, ele escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos, Lucas escreve para os gregos, e João escreve para um público judeu e gentios. E quando a gente vê também nesse livro de João, meus queridos, para adentrar no texto, apenas estou introduzindo, João não traz parábolas, nem menciona um discurso escatológico, não há nenhum episódio de expulsão de demônio. Me desculpe um pouco, eu estou com minha vista um pouco, está embaraçando. Aí você diz, e o óculos? Mas o óculos, se eu colocar, parece que está piorando. Então, tenham paciência, eu já coloquei essa observação para os irmãos entenderem. Então, episódio de expulsão de demônios e nenhum relato de cura de leprosos. Não temos também listagem dos 12 apóstolos, nem instituição da ceia, também não faz referência ao nascimento, batismo, transfiguração, tentação, agonia no Getsêmani, nem sua ascensão. Na verdade, 90% desse evangelho não encontras nos sinóticos. Para quem não sabia, né, fique sabendo desses pontos importantes do Evangelho de João. Também no Evangelho de João, nós vemos também o próprio Senhor Jesus, ele relatar aquela questão que foi dito lá no deserto, quando ele fala a Moisés, diz, eu sou, te enviou. E o próprio João, ele traz declarações de Cristo como eu sou. Ou seja, ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que esteja morto, viverá, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Tudo isso no Evangelho de João. E também nós temos títulos de Cristo, Filho do homem, Filho de Deus, Cristo Messias, Mestre, Senhor e Salvador. Então, os meus queridos e amados irmãos, tudo isso nós estamos vendo no Evangelho de João. Mas agora, ao nós adentrarmos no texto propriamente dito, o texto inicia-se como? No princípio era o verbo, no princípio era a palavra, no princípio, se a gente lê lá Gênesis diz, no princípio criou Deus. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem era esse? Quem era esse? Quem era esse? Os irmãos eu gostaria de ouvir um coral, mas graças a Deus. Então, ele estava no princípio com Deus. Jesus Cristo estava no princípio com Deus. Gênesis nos relata, capítulo 1, verso 26, quando diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança,
Quando esse texto de Gênesis, capítulo 1, 26, nos mostra, bem verdade, nos traz a trindade, uma ênfase da trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Com isso eu quero mostrar o quê? Que Jesus já estava ali na criação do mundo. Como também 17:5 do Evangelho de João. O próprio Evangelho de João, na oração sacerdotal, o próprio Jesus, quando está na sua oração, ele dizia: agora, Pai, glorifica-me tu comigo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus já existia. Abro parênteses. Ele já existia antes de vir para o ventre de Maria. Antes de ser concebido pelo Espírito Santo, Jesus já existia. Fecho parênteses, porque muitas pessoas, muitas das vezes não entendem essa questão. Ou seja, Maria, vou abrir parênteses novamente, a mãe do Salvador, uma das que eu quero ver quando chegar na glória, porque foi a mãe do nosso Salvador. Porém, me permitam que eu vou falar aqui agora, a Bíblia me dá autoridade para isso. Não é advogada, não é intercessora, é a mãe do Salvador, Jesus Cristo, o Nazareno. Pecadora, como está escrito em Lucas, capítulo 1, versículo 46. E em próprios textos, nós vemos, muitas das vezes, a própria Maria, vou fechar parênteses, ela exaltando o Salvador. Capítulo 2 de João, ela diz: fazei tudo quanto ele vos disser. No Lucas 11, 27 e 28, Lucas 11, 27 e 28, existe uma multidão, e uma mulher se levanta entre a multidão e diz: ei, ei, bem-aventurado, felizes, o peito, me permita a expressão, a mama em que tu mamaste. Aí ele se levanta e diz: antes, bem-aventurado aqueles que ouvem e obedecem a minha palavra. Quem é a palavra? Jesus Cristo. Santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Versículo 3: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mostrando mais uma vez o que eu já falei em 17:5 de João, Jesus já encontrava-se na criação de todas as coisas. Jesus já se encontrava ou encontrava-se na criação, em toda a criação, até a criação do homem. Jesus já estava presente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu não sei se tem condições, Júnior, de você postar aí Colossenses 1:16, por gentileza, que a gente vai ver o que é que diz Colossenses, se eu não me engano, Colossenses, ou é Filipenses. Veja aí, por gentileza, Colossenses: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Aqui só o microscópio verifica. Foram criadas por quem? As invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Quem pode dar glória a Jesus? Tudo foi criado por ele e por meio dele. Louvado seja Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, aquele que morreu por mim, por você, por nós e por você que está nos assistindo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vida estava, versículo 4, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus disse: eu sou, capítulo João 8:12, Jesus diz o quê? Eu sou o quê? A luz do mundo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aí o verso 6, houve um homem, aí sim, o percussor, um homem pecador. Por que homem pecador? Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Quem era esse João? João o Batista. João Batista, ou o Batista, como queiram. Esse sim, homem pecador. Por quê?
Porque esse João Batista, ele foi criado de uma semente corruptível. Ele foi gerado de um homem e de uma mulher. Jesus Cristo não. Jesus Cristo foi gerado por obra divina do Espírito Santo. Ou seja, quando José soube que Maria estava grávida, teve um choque. Ele teve um choque, mas foi obrigado um mensageiro, o anjo Gabriel, e até Maria, até José, me desculpem, até José, e mostrar que aquilo que estava na concepção em Maria era obra divina de quem? Do Espírito Santo de Deus. Olha a diferença. Porque a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, porém ele não pecou. O Filho de Deus, o Jesus Cristo. Então havia um homem, precursor, enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. E a luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. O interessante é que João Batista, quando foi o precursor de Cristo, ele vinha pregando no deserto e pregava o quê? Qual era a pregação de João Batista, quem sabe? Arrependei-vos, arrependei-vos e crede no Evangelho. Era essa a pregação dele no deserto. Arrependei-vos, arrependei-vos e crede no Evangelho. E depois vem Cristo pregando como? Como foi que Cristo veio pregando? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Veja que coisa maravilhosa, meus amados irmãos. E o interessante disso, eu gosto de trazer à tona, que quando Jesus Cristo aparece, não ao João Batista, mas ao discípulo, se eu não me engano, que estava lá, aí diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o quê? O pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, que limpa o pecado do mundo. Só Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Não tem outro, não tem outra. Só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo leva o homem, a criatura, o pecador aos céus após arrependido. Então, este veio com testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer intermédio dele. 8. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. O João Batista, ele não era luz. Ele até quando Jesus veio a ele para ser batizado, interessante, ele disse: eu era para ser batizado por ti, e o Senhor pede para que eu batize? Veja só. E sabem a verdadeira luz, que vinda ao mundo, alumia todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. Olha aí. Olha aí novamente a questão de Jesus como Criador. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por quem? Por intermédio de quem? Dele, Jesus Cristo. Mas o mundo não o conheceu. Aí a gente vai ver o texto posterior. O mundo não o conheceu. Veja que o interessante que Jesus veio, muitos esperando Jesus de uma forma totalmente diferente. Eu acho, talvez me permita, de uma forma bem elegante, mas não foi dessa forma que ele veio. Porque o próprio Isaías 53 diz que ele não tinha parecer nem formosura, nenhuma beleza vimos. Mas muitos enganaram-se, esperando totalmente um Salvador diferente, diferenciado. E o versículo 11 diz, complementando: veio para o que era seu, trazer para perto, e os seus não receberam. Veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Quem foi esses? O povo. Quem foi esse? O povo judeu. Veio para os que era seu, ele veio para o seu povo, mas os seus não receberam, não quiseram. Aí entra a nós que eu digo aqui presentes, a igreja do Senhor. Mas a todos os quantos receberam, deram-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, porém, ao que creem no seu nome. Essa palavra, irmãos, crer, se eu não me engano, é 98 vezes que tem inserida desse evangelho. Essa palavra crer tem uma suma importância,
me corrige aqui o meu pastor aqui, com toda autoridade, se eu não me engano, tem 98 vezes essa palavra crer. Essa palavra crer, por isso que a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo, esse mundo somos nós. Esse mundo é o cosmos, é um povo, é um mundo, somos nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Filho único, para que todo aquele que nele crê, preste bem atenção, nele crê, nele quem? Jesus Cristo, não pereça. Esse pereça eu costumo dizer, não morra, não vá direto para outro lugar. Porque quem crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. E quem não crê, a Bíblia diz que já está condenado. Não pereça, mas tenha a vida eterna. E muitos, meus amados irmãos, a pregação do Evangelho é uma coisa tão sublime, tão simples. Por isso que é uma ação operosa do Espírito Santo de Deus. O pregador, ele pode ter a maior eloquência, o maior conhecimento teológico, de trazer aqui teologia, palavra. Não adianta. Se o povo, se a igreja não orar, não interceder, se aquele o qual Deus escolhe, porque quem escolhe é Deus. Não pense você que foi você que escolheu Jesus, não. João 15,16, não foi vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. A pregação do Evangelho, irmãos, é a coisa mais simples, sublime e séria a ser apregoada, a ser ministrada. Mas muitos entendem, compreendem, mas é como aquelas sementes que caem à beira do caminho, aquelas que caem em espinhos e aquelas que caem em pedregais. Muitos ouvem, sabem que o caminho é Cristo, mas não querem, como está escrito em Mateus 16, 24. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia sua cruz e siga-me. Não é tomar sua cruz, literalmente, não. É as dificuldades da vida. Porque existe muita gente pregando evangelho diferenciado por aí. O evangelho da prosperidade, o evangelho, venha, tome isso, tome aquilo, sua vida vai mudar. Não é assim. Jesus disse, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Se o próprio Jesus sofreu, se o próprio Jesus passou por momentos difíceis, como o Senhor, como Deus, imagine nós, que somos pecadores por natureza. Quem crê, diga amém. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Júnior, por gentileza, Filipenses 2, 5 em diante. Veja, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tomou uma forma humana. Jesus toma uma forma humana. Agora eu vou para os universitários aqui. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele toma uma forma humana. Diz Filipenses 2,5. Tendo em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pode continuar. Pois Ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhante de homens, reconhecendo-se em figura humana. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Senhor Jesus Cristo, meus amados ouvintes, irmãos, Ele, como homem, Jesus Cristo como homem, Ele comoveu-se, Ele chorou, foi tentado. O próprio Jesus foi tentado 3 vezes. E o interessante, me permita nessa tentação, que quando Ele é tentado, Ele repugna o inimigo com 3 palavras.
muito importante para nós. Com o que foi? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Meus queridos, Jesus, além de ser tentado, teve grande compaixão, indignou-se, sentiu agonia, orava como homem, suava, sentiu os cansaços e teve sede, a alma perturbou-se, teve sede e deram vinagre. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas Jesus Cristo, digo a todos que estão a ouvir, 100% homem e 100% Deus. Como Deus, ele disse: acalma-te, mar, acalma a tempestade, e tudo se fez bonança. Como Deus, ele disse: Zaqueu, desce depressa. Você está pensando que Zaqueu deu um pulo lá de cima, foi porque... Não, foi porque ele chamou pelo nome, Zaqueu. Como é que ele sabe? Ora, se o pequenino, cobrador de impostos, vinha correndo para subir num pé de figueira brava, ou num sicomoro, como queiram, sobe, e lá quando Jesus passa, Jesus olha e diz: ei, Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém ser em tua casa. Um homem pecador, ele salta, eu creio que ele pula. Se fosse eu, dava como diz a linguagem nordestina, dava um pinote, lá de cima a baixo. E aí, Zaqueu pula, e vocês sabem, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus Cristo veio com esse propósito. Meus amados ouvintes e amados irmãos, eu não quero me deter mais, porque eu gosto de obedecer, eu não gosto de passar de maneira nenhuma o horário. Eu poderia me ir até o verso 18, mas finalizando: ninguém jamais viu a Deus. Deus unigênito, que está no reino que está no seio do Pai, é quem o revelou. Deus é espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus Cristo teve pai, mas não teve mãe. Como assim? Ele teve pai espiritual, mas não teve mãe espiritual. Teve mãe carnal, mas não teve pai espiritual. Há quem diga José, mas José adotivo, não biológico. Então aqui na terra, no céu, Jesus é unigênito do Pai. Então ninguém jamais viu a Deus. E Deus unigênito, que está no seio do Pai, a quem o revelou. Então, meus amados ouvintes da palavra de Deus, você que está a nos ouvir aí nas redes sociais, eu quero dizer a você que Jesus é o único caminho, a solução para a sua vida. Jesus, ele veio, é o único mediador. Como eu falei, Paulo escrevendo a Timóteo diz: só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Pedro, quando escreve Atos 4,12, ele diz: nenhum outro nome foi dado acima do céu, debaixo da terra, para que deveis ser salvo, a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo também é o advogado. Filhinhos, não pequei, mas se vós pecar, tem um advogado para convosco, Jesus Cristo, o justo. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te louvar, te agradecer, te bendizer, ó Deus, por essa mensagem. Que essa mensagem proferida, ó Pai, falada nessa noite, possa ter alcançado corações necessitados que precisem entregar a sua vida a Cristo. Precisem se arrepender e crer e confessar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida. No nome de Jesus. Amém.